aí, gurizada, vamos lá para mais um vídeo então sobre a ordem dos números reais. Agora nesse segundo vídeo eu quero fazer algumas observações assim de suma importância, tá? Para esse tópico, e quero resolver a questão 27 da prova de 2018, isso mesmo, da prova de 2018 da URGS com vocês, tá? Para vocês verem como é que esse negócio cai lá. Primeira observação que eu tenho que fazer com vocês é a seguinte, cara. Não interessa qual número, tá? Não interessa qual número. Qualquer número elevado ao quadrado, cara, dá sempre o quê? Positivo. Olha os meus risquinhos bem retinho, né, cara? Eu sou o dono de fazer tudo bem retinho, né? Tá, deixar assim porque... Primeira coisa que tu nunca pode te esquecer: qualquer número elevado ao quadrado é sempre maior do que zero. E como é que eu sei disso, cara? Só tem duas opções. X é positivo. Tá, aqui não pode ser zero, né? Botei o asterisco ali, esse aqui é o conjunto dos reais sem o zero. Quando a gente bota o asterisco aqui, é porque o número... é porque aqui não vale o zero, tá? Qualquer número diferente de zero, quando eu elevo ao quadrado, dá positivo. É isso que quer dizer a primeira observação, tá? Então, em primeiro lugar, ele pode ser positivo. Cara, se ele for positivo, olha aqui, ó. Se o número é positivo, eu não posso multiplicar por ele mesmo dos dois lados e manter a desigualdade. Lembra que eu sempre posso multiplicar os dois lados da desigualdade. Se é positivo, mantém, se é negativo, inverte. Então eu posso multiplicar os dois lados dessa desigualdade por x. Vai ficar assim, ó, x vezes x maior do que 0 vezes x. E isso aqui me diz o quê? Aqui dá x ao quadrado e aqui dá maior do que x é 0, 0, pronto. A outra opção é se o x for negativo, cara. É se o x for negativo, tá? Se o x é negativo, isso aqui implica que menos x é positivo. Eu passo o x para cá, troco a operação, né? Lembra que passar para um lado e para o outro somando e subtraindo pode, né? Então fica menos x positivo. E se o menos x é positivo, cara, eu posso multiplicar os dois lados dessa desigualdade por menos x, porque ele é positivo. Então vai ficar assim, ó, menos x vezes menos x maior do que 0 vezes o menos x. Tá? E isso aqui desse lado fica o quê? Aqui é uma multiplicação, sinais iguais dá positivo, né? Então aqui dá x ao quadrado maior do que quanto 0 vezes qualquer coisa dá 0. Ou seja, nos dois casos eu tenho x quadrado o quê? Positivo. Qualquer x diferente de 0, o quadrado dele vai ser positivo. Ou seja, eu posso ter qualquer coisa aqui, z ao quadrado menos 3y ao cubo. Não interessa. Se eu elevar isso aqui, não interessa o que seja isso aqui. Pode ter uma fração, pode ter aqui, sei lá, 0,3y ao cubo. Se eu elevar isso ao quadrado, isso aqui com certeza vai ser positivo. Ou zero, né? Se isso aqui é 0, 0 ao quadrado dá 0. Mas sempre vai dar positivo ou zero. Tá? Se esse negócio aqui, ó, é positivo, com certeza o quadrado dele também vai ser positivo. Não interessa o que seja. Tá? Segunda observação importante, deixa eu só apagar aqui.
segunda observação importante, cara, é a seguinte, número 2, vamos colocar aqui. A segunda observação, agora deixa eu olhar minha cola aqui. A segunda observação é o seguinte, ó. Se eu tenho isso aqui, ó, ou seja, dois números, um maior do que o outro e os dois maiores do que zero, então, ó, se esse é menor do que esse, e positivo, né? Isso aqui que eu tô falando vale para positivo. Se eu tenho dois números positivos, ó, o quadrado do menor continua sendo menor que o quadrado do maior. Se mantém. Se eu pego dois números positivos, tá? Se eu pego dois números positivos, ó, o que era menor, o quadrado dele continua menor que o quadrado do outro, tá? 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 Se eu tenho dois números positivos, o quadrado deles, né, ou ao cubo ou à quarta, não interessa a potência aqui, eu botei 2, mas podia ser qualquer outra potência. É sempre crescente, ó. Quando eu aumento o valor, aumento o quadrado também. Então como é que eu mostro isso? Como é que eu mostro isso? Que eu mostro que isso é verdade. Deixa eu tirar minhas canetas daqui do pano com álcool. Como é que eu mostro que isso é verdade, cara? Olha aqui, ó. Se eu tenho que 0 é menor do que x, que é menor do que y, eu posso fazer o seguinte, ó. Se eu multiplicar tudo aqui por x, não tem problema, porque x é positivo, então eu posso multiplicar, vai ficar assim, ó. 0 vezes x menor do que x vezes x menor do que y vezes x, tá bom? O que vai dar aqui? Aqui vai dar 0, aqui vai dar x quadrado e aqui vai dar x vezes y, tá ok? Guarda esse, vamos guardar esse, aqui ó, vamos guardar esse verdinho aqui ó. Porque agora eu vou fazer o seguinte, isso aqui por outro lado, ó. Isso aqui por outro lado implica no seguinte, eu posso multiplicar essa desigualdade toda por y também, né? Então vai ficar como? Vai ficar 0 vezes y menor do que x vezes y menor do que y ao, né, y vezes y, né, que é y ao quadrado, ou seja, aqui dá 0 menor do que xy menor do que y ao quadrado. Agora juntando essas duas coisas aqui, cara, juntando essas duas coisas, olha aqui, ó, o x quadrado, ó, o x quadrado, então olha aqui, ó, vamos botar assim, ó, portanto, o x quadrado, olha aqui, ó, ele é menor do que o xy, tá aqui. Só que esse xy, por sua vez, é menor do que o y ao quadrado. Conclusão, pela transitividade, lembra dessa propriedade? Isso aqui implica, né? Ó, portanto, vamos botar assim, ó, portanto, isso aqui acontece e x ao quadrado menor do que y ao quadrado, como a gente queria. Tá aqui. Tá? Se fosse um 3 aqui daria certo também, se fosse 4, se fosse 5, números positivos, o quadrado sempre cresce. Se o número aumentou, o quadrado dele vai aumentar também. Tá? Então, juntando essas duas coisas, eu descubro que x quadrado é menor do que y quadrado mesmo, tá? Então, tu não pode te esquecer disso, cara, para URGS. Se eu tenho dois números, um maior do que o outro, o quadrado deles se mantém aqui a desigualdade. Se eu botar um 2 aqui em cima, continua esse menor do que esse, tá? Dá uma olhadinha aí com calma, tira um print se tu quiser, copia, pausa o vídeo e vamos para terceira. Vamos para a terceira observação, cara, que é a seguinte. Vou tentar aqui, tentar apagar com esse, sem me estressar muito com esse quadro.
certo. A terceira observação, cara. A terceira observação é assim, ó. As tampas já estão tudo misturadas. Juntei do chão. A terceira observação é a seguinte. Se eu tenho um número x... tá. Essa aqui é em duas partes. Se eu tenho um número x... Ó. Se eu tiver um número x entre 0 e 1, ó, isso aqui se divide em duas, essa aqui tem duas partes. Se eu tenho um número x entre 0 e 1, tá? Tu concorda comigo que eu posso multiplicar tudo pelo x porque ele é positivo? Ó. Concorda comigo que eu posso multiplicar tudo isso aqui por x? O que vai ficar aqui? X vezes 0, que dá 0. Aqui vai dar x vezes x, que é x ao quadrado. E aqui vai dar x, né? Só que o x, por hipótese, ele é menor do que 1. Fiquei assim. Essa desigualdade, cara, eu posso multiplicar de novo tudo por x. Vai ficar como? Vai ficar x vezes 0 aqui 0. X vezes x ao quadrado dá x ao cubo. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes 1 dá x. E esse x, por hipótese, é menor do que 1. Última. Pra gente entender o padrão. Última observação. Último passo da observação. Eu posso... Tu concorda comigo que eu posso multiplicar tudo por x de novo aqui? Vai ficar o quê? 0 menor do que x... Porque x vezes 0 dá 0, né? Aqui dá x na quarta, x ao cubo vezes x de novo dá x na quarta. X ao quadrado vezes x dá x ao cubo. X vezes x dá x ao quadrado. X vezes 1 dá x, que por hipótese é menor do que 1. Então olha o que está acontecendo aqui, cara. Quando eu pego qualquer número entre 0 e 1 e vou elevando ele a potências de x, pego e elevo ao quadrado, ao cubo, à quarta. Quanto mais eu cresço a potência, ó, quanto mais eu cresço a potência, o que está acontecendo com ele, ó? Quando eu pego um x entre 0 e 1, o que está acontecendo com as potências dele? Decrescendo, cara. É isso aqui, ó, tá decrescendo, cara. Tá? Pode botar aí na calculadora. Tá? Vai botando aí na calculadora, pega um número entre 0 e 1, por exemplo, 0,5, 0,4, e eleva ao quadrado, depois eleva ao cubo, depois eleva à quarta. Tu vai ver que vai dando números cada vez menores, cada vez se aproximando de quem? De 0, tá? Na verdade, se eu tomar o limite, se eu aumentar esse expoente aqui, tá, o limite vai ser o próprio 0, vai cada vez se aproximar mais de 0. E o outro caso dessa desigualdade, cara, que eu vou fazer já ali em cima, o outro caso é quando x é maior do que... quando x é maior do que 1. Quando eu pego um x maior do que 1. Ó, o outro caso dessa observação é quando eu pego um x maior do que 1, cara. Quando eu pego um x maior do que 1, cara. Aqui, se eu fizer esse mesmo esquema de multiplicando por x, o que acontece? Como esse x é maior do que 1, obviamente ele é positivo, então eu posso multiplicar tudo por x sem alterar a desigualdade. O que acontece? Aqui vai dar x, ó. Aqui vai dar x menor do que x quadrado, mas o x por hipótese é maior do que 1. Se eu multiplicar essa toda por x, vai ficar x menor que x quadrado menor do que x ao cubo. E o x por hipótese é maior do que 1. Tá? Se eu
fizer isso de novo, vai ficar x menor que x quadrado, menor que x ao cubo, menor que x na quarta, ó, quando eu multiplicar tudo por x, e o x por hipótese é maior do que 1. Então olha o que está acontecendo aqui com as potências. Quando eu pego um x maior do que 1, o que está acontecendo com as potências? Então, estão crescendo. E na verdade isso aqui tende para mais infinito, tá? Isso aqui explode. Quanto mais eu aumentar lá a potência, isso aqui explode, tá? Dá um número tão grande quanto eu queira. Tá? Então aqui, quando eu pego um número maior do que 1, as potências dele crescem. Quando eu pego um número entre 0 e 1, as potências dele decrescem, tá? Isso tu não pode te esquecer. E a quarta observação, que é uma... Tá? E isso aqui, ó, isso aqui, na verdade, já caiu na URGS, seguido cai na forma de função exponencial, tá? Mas no tipo de questão que a gente vai ver agora, depois, ainda não caiu, assim. Então já tá aí algo que não caiu ainda na URGS, então eles podem cobrar, tá? E a última observação, a observação 4, é a seguinte, ó. Se eu pegar qualquer número A, ó, essa observação também se divide em duas partes. Essa observação 4 também se divide em duas partes. Se eu pegar um número A, vamos botar assim, se eu pegar um número A maior do que 1, tá? Se eu pegar um número A maior do que 1, cara, tá? Então, em primeiro lugar, a primeira parte da observação é essa. Então, 1 sobre A é menor do que 1, cara. Tá? Isso aqui. Se eu pegar um número A maior do que 1, o inverso multiplicativo dele é menor do que 1. Tá? Por exemplo, 2. Quem é o inverso multiplicativo dele? É 1 meio, que é menor do que 1. Esse é maior do que 1, esse é menor. Se eu pegar, sei lá, 9 sobre 2, que é 4,5. O inverso dele é 2 sobre 9, cara. E isso aqui com certeza é menor do que 1. Tá? Então, é isso que mais ou menos... Né, no caso dos racionais é isso que eu estou dizendo, só que funciona para irracionais também. Então aqui, essa é a primeira parte. Como é que eu mostro isso, cara? Se eu tenho, ó... Se eu tenho 1 menor do que A... Tá? Se eu tenho 1 menor do que A... Tu concorda comigo que eu posso... Já que esse A é positivo, eu posso passar multiplicando, posso passar dividindo do jeito que eu quiser. Já que tudo é positivo, eu posso dividir tudo por A, né? Olha aqui, ó. Vai ficar 1 sobre A aqui, menor do que A sobre A, né? Ó, dividindo tudo por A, né? Vai ficar isso aqui. Ou seja, 1 sobre A menor do que 1. Tá? Era isso mesmo que eu queria. Tá? E aqui, na verdade, eu ainda teria que mostrar uma outra coisa, né, cara? Aqui eu ainda teria que mostrar que de fato esse 1 sobre A ele é o quê? Aqui eu ainda teria que mostrar o seguinte. Se o A é maior do que 1, se o A é maior do que 1, será que o 1 sobre A é positivo? Para eu poder multiplicar dos dois lados por, né, por 1 sobre A, para eu poder multiplicar os dois lados por 1 sobre A, ele tem que ser positivo, né? Sem alterar a desigualdade. Aí tem que ser positivo. Será que isso é verdade? Né? Será que se 1... Ó, vamos fazer aqui um cantinho, ó. Será que se A é maior do que 1, que por sua vez é maior do que 0, né? Será que isso aqui implica, ó, que o 1 sobre A vai ser positivo, vai ser maior do que 0? E agora? O que acontece é o seguinte. Se 1 sobre A, olha aqui, ó.
o que acontece é o seguinte, deixa eu pensar aqui por um momento para não falar besteira para vocês. Eu poderia começar daqui, né? Deixa eu ver. Vamos fazer se o A é positivo, será que 1 sobre A é positivo? O que acontece é o seguinte. Se eu pegar o A e multiplicar por 1 sobre A resposta com certeza é positiva. O que acontece é o seguinte, ó, para simplificar a nossa vida, olha aqui, ó. A pergunta é assim: se A for positivo, até maior do que 1 no caso, né? Será que 1 sobre A também vai ser positivo? Tem que ser, cara. Porque quando... Olha aqui, ó, por quê? Porque quando eu multiplico os dois, o resultado tem que dar quanto? Não é 1? Ó, esse vai embora com esse. Só que se esse A já é positivo, quando eu pego um número positivo e a resposta da positiva, esse cara aqui só pode ser o que também? Só pode ser positivo, né? Tá? Porque se esse fosse... Esse aqui com certeza é positivo, por hipótese. Se esse não fosse positivo, a resposta daria positivo com negativo, que daria negativo, mas não. A resposta aqui é positiva, é 1. Então esse 1 sobre A tem que ser positivo, tá? Então eu posso dividir tudo por A, que nem eu fiz até nos outros exemplos lá, né? Posso dividir tudo por A, tá? Não tem problema nenhum. Posso multiplicar e dividir tudo por A, tá ok? E a segunda parte dessa observação... tá aqui, ó. A segunda parte dessa observação tá aqui, ó. É o seguinte. Se eu tiver... E é essa aqui que cai seguido na URGS, tá? As outras também caem, mas essa aqui é mais forte a coisa. Se eu tenho dois números positivos, ó. Um menor do que o outro, um A menor que B positivo. Isso aqui implica, cara, que 1 sobre B é menor do que 1 sobre A. E é isso aqui, esse aqui, cara. Esse aqui cai na URGS direto. Se eu tenho dois números, o B sendo maior do que o A, o 1 sobre B vai ser menor do que o 1 sobre A. O maior passa pro lado do menor, cara. Tá? E como é que eu mostro isso? Cara? Eu tenho 0 menor do que A, menor do que B, né? Pelo que eu mostrei aqui, eu posso dividir tudo por A, posso dividir tudo por B, né? Vamos fazer isso. Ó, aqui eu vou dividir tudo por A, tá? Vamos dividir por A. Vai ficar o quê? 0 dividido por A, que é um número positivo, né? Então posso dividir ali pelo que eu mostrei aqui, ó. Tem que ser, esse cara tem que ser positivo. Vai ficar A sobre A aqui, e aqui vai ficar B sobre A, tá bom? E isso aqui vai ficar assim, ó, 0 menor do que 1, menor do que B. B sobre A. Isso. Tá ok? Vai ficar assim. Agora, eu vou dividir, vamos fazer, deixa eu fazer aqui nesse canto isso, tá? Vai ficar assim, ó. 0 menor do que 1, menor do que B sobre A. Agora eu vou dividir tudo por B, porque B também é positivo, então eu posso dividir, tá? Isso aqui vai ficar o seguinte, cara, vai ficar 0 dividido por B menor do que 1 dividido por B menor do que B dividido por A vezes B. Eu estou dividindo por B aqui, né? E o que isso aqui vai dar? Estou dividindo por B agora, né? Vai ficar 0, aqui vai ficar 1 sobre B, menor, ó, B com B morre, menor do que 1 sobre A. Ou seja,
quando eu tenho números positivos, eu posso passar esse para cá e esse para cá. Posso fazer o cruzado aquele, quando eu tenho números positivos. Posso fazer a coisa cruzada aqui, tá? Vai ficar assim, ó, 1 sobre B menor do que 1 sobre A. Beleza, pessoal? Vamos fazer uma da URGS agora? Vamos pegar a questão, tá aqui questão 2018 da URGS, tá? Caiu uma desse tipo em 2020, tá? Então já te liga aí, eu vou botar lá nas listas. E uma dessas que caiu nesses últimos anos aí, desde 2012, eu vou colocar, vai ser a que vai pra prova. Então eu vou colocar umas na lista e tal, que não tiver, né? As que não tiverem lá podem cair na prova. Mas todas elas resolvem no fundo do mesmo jeito, tá? Olha aqui, ó, deixa eu apagar essa parte aqui. Esse aqui não tá dando mais esse apagador. E esse pano também não. Tem que passar um álcool gel aqui, vamos passar um álcool nesse pano. Tá? Vamos fazer, então, URGS 2018. Questão, acho que era 27. Questão 27. Questão 27, tá? É só pegar lá a prova de matemática. Ele te dá três afirmativas, tá? E pergunta quais delas são verdadeiras. Então vamos analisar. A afirmativa 1 romana é assim, ó. Ele diz A e B são números reais quaisquer, tá? Ele diz em primeiro lugar aqui, ó, que A e B pertencem a R, quaisquer. Até vou botar essa palavra aqui, ó. Quaisquer. Ou seja, eu tenho que, né, eu tenho que considerar qualquer coisa. Aí ele pergunta o seguinte na 1, ó. Será que isso aqui, ó, ele quer saber se isso aqui é verdade. Quando uma coisa é verdadeira, eu tenho que mostrar que ela é verdadeira. Quando eu quero mostrar que ela é falsa, basta eu achar um exemplo no qual a afirmação falhe, né? Só que aqui, cara, pensa uma coisa aqui, eu tenho alguma coisa dentro do parênteses elevado ao quadrado, que foi a primeira coisa que a gente botou na observação. Qualquer coisa elevada ao quadrado dá sempre o quê? Positivo ou zero. Quando é que vai dar zero? Isso quando o A for igual a B. A menos B vai dar zero ao quadrado igual a zero. Mas em qualquer outro caso vai dar positivo, porque, né? A gente observou ali, já fiz a observação, mas se essa subtração der positiva, ao quadrado é positivo. Se der um número negativo, negativo vezes negativo, porque é ele vezes ele mesmo, né? Negativo com negativo também dá positivo. Então essa aqui, cara, essa aqui tá ok. Essa tá ok. Afirmativa 2, cara. Se A é menor do que B... Não, A é maior do que B. Ó, se A é maior do que B, então A ao cubo é maior do que B ao cubo. Ai, ai, ai. Agora já me complicou a vida. Cara, aqui, na verdade, a gente tem 3 casos a considerar, tá? Isso aqui vai ser verdadeiro, tá? Isso aqui vai ser verdadeiro. Depois, quando a gente estudar o gráfico dessas funções, a gente vai ver que o gráfico dessa coisa, ele é mais ou menos assim, ó. Do x ao cubo. Tá? Das coisas elevadas ao cubo. Ou seja, não interessa de onde eu venho, ó, tá sempre crescendo, sempre crescendo, sempre crescendo. Tá? Sempre crescendo, sempre. Então realmente aqui o maior cubo é o maior número dá o maior cubo mesmo. Mas não sabendo disso, né, não sabedores disso, como é que eu mostro isso aqui, cara? Aqui eu tenho que ver 2 casos.
aqui eu tenho que ver dois casos. Ó. Aqui eu tenho que ver o caso que eles são positivos e o caso que eles são negativos. Porque aqui os números reais são o quê? São quaisquer, tá? Então eu tenho que considerar o caso deles serem negativos e o caso deles serem positivos. Ou seja, aqui está o zero. Ou seja, eu tenho que considerar esse caso aqui, ó, do B aqui e o A aqui. Isso é um caso. Isso aqui é o caso 1. E tenho que considerar esse outro caso aqui, ó. Na verdade tem um terceiro caso. Na verdade tem um terceiro caso. Aqui o B e aqui o A. E tenho que considerar o caso em que um é negativo e o outro é positivo, né? Só que espera um pouco, vamos primeiro fazer esses dois, né? Vamos fazer primeiro esses dois, cara, que tá o sentido do crescimento da reta, né? Se os dois, olha aqui, ó, se eu tenho B menor do que A, menor do que zero, cara, menor do que zero. Lembra que eu já falei pra vocês? Na verdade não falei, esse caso aqui eu não falei. Mas o que acontece é o seguinte, cara. Quando eu elevar isso aqui ao quadrado, vamos multiplicar tudo por B, tá? Como aqui é negativo, tem que inverter as desigualdades, cara. Não te esquece disso. Esse cara ao quadrado, ele vai ficar positivo, tá? Ó, vai ficar B vezes B. Aqui vai ficar A vezes B, que dá um negativo com negativo dá um positivo, tá? Ó, eu tenho que... vai ficar duas desigualdades, né? Ó, pra essa aqui vai ficar como? Depois pra essa. Pra essa aqui, cara, pra essa desigualdade aqui, quando eu multiplicar tudo por B, vai ficar A vezes B menor, cara, menor, ó, vamos botar assim, ó, B vezes B, que é B ao quadrado, vai dar maior, ó, eu inverto a desigualdade, ó, que B vezes A, tá? E nessa aqui vai dar B vezes A maior do que zero. Tava menor, né? Então, resumo da história vai ficar assim, ó. Ó, B vezes A maior do que zero. Então, vai ficar, na verdade, assim, ó. Vamos resumir tudo numa só. Ó, vai ficar isso aqui, ó. Tá? Vai ficar isso aqui, cara. Tá ok? Agora, vamos multiplicar toda essa inequação agora, toda por A. Vai ficar a mesma coisa, cara. Vamos multiplicar tudo por A. Essa desigualdade vai inverter e essa também. Vai ficar por um lado, vai ficar B vezes A maior do que A vezes A. E o mesmo A vezes A vai ficar maior do que zero. Ou seja, aqui é A ao quadrado, né? Tá ok? E desses dois aqui, ó, a conclusão que eu chego, ó o B vezes A aqui, ó. Olha o B vezes A aqui, ó. Olha o B vezes A aqui. Por um lado, ele é maior do que A ao quadrado, e por outro, ele é menor do que B ao quadrado. Então, eu tenho B vezes A aqui no meio, ó. Eu tenho B vezes A aqui no meio. Por um lado, ele é maior do que A ao quadrado. Por outro, ele é menor do que B ao quadrado. Então, o primeiro caso é o seguinte, cara. Quando eu tenho B e A negativos,
o quadrado inverte. O quadrado inverte. Só que o cubo não. Por quê? Vamos multiplicar isso aqui tudo por A. Vamos lá pro outro lado. Agora eu tenho isso aqui, ó. Acabou a observação. Agora, eu tenho isso aqui, ó. A ao quadrado menor do que A vezes B, menor do que B ao quadrado, né? Eu tô aqui no caso 1, ó. Eu tô aqui no caso 1. Aqui no caso 1. Eu tenho isso aqui, cara. Multiplicando tudo por A. Multiplicando tudo por A. Eu vou ter que inverter as desigualdades, né? Vai ficar A ao cubo maior do que A ao quadrado B maior do que A vezes B ao quadrado. Tá? Tá ok? E quando eu multiplicar por B, ó, multipliquei por A, agora eu vou multiplicar tudo por B, vai ficar, também é negativo, tem que inverter as desigualdades, ó, inverteu e inverteu, vai ficar B ao quadrado maior do que A ao quadrado, não, AB ao quadrado, né, que eu estou multiplicando por A, aqui por B. E aqui vai dar B ao cubo. Agora olha aqui, ó, tenho essas duas desigualdades na mão. Eu tenho A ao quadrado B aqui e tenho A ao quadrado B aqui, né? Podia ter feito com esse aqui também. Por um lado, ele é menor do que o A ao cubo. Por outro lado, ele é maior do que o B ao cubo. Ou seja, eu tenho B vezes A ao quadrado. Ai, a caneta tá viva. Eu tenho por um lado B vezes A ao quadrado, ou melhor, eu tenho B vezes A ao quadrado no meio. O A ao cubo é maior do que ele e o B ao cubo é menor do que ele. Ou seja, B ao cubo menor do que A ao cubo. Tá? Se tu aplicares o mesmo raciocínio para os positivos, e aqui, ó, nesse caso, como tudo é positivo, não precisa inverter as desigualdades, é bem mais fácil de fazer, tu vai perceber a mesma coisa, que A ao cubo também é maior do que B ao cubo, e aí se mantém. Então essa aqui também é verdadeira. Também é verdadeira, tá? Também é verdadeira. E a terceira afirmativa dizia o seguinte, ó, agora eu vou ter que apagar aqui. Deixa eu passar um álcool aqui. Meu pano já tá lamentável. Ó. Ainda teríamos o caso 3, né? O caso 3, que é um negativo e outro positivo, né? O caso 3, ó, vou botar aqui ligeirinho o caso 3. Caso 3 é B negativo e A positivo. Cara, esse aqui é muito fácil, porque quando eu tenho um número negativo e eu elevo ele ao cubo, tu concorda comigo que dá negativo também? Porque, ó, B vezes B vezes B. B vezes B dá B ao quadrado, e esse é positivo. Isso aqui sempre é positivo, lembra? Qualquer coisa elevada ao quadrado é positivo. Só que quando eu multiplico de novo por um negativo, dá negativo, né? Fica positivo com negativo, negativo. E esse aqui, ele é positivo, cara.
Então A vezes A é tudo positivo, isso aqui com certeza é positivo. Então esse B ao cubo, ele é negativo, e o A ao cubo é positivo, então obviamente esse aqui é maior do que esse, né? O A ao cubo tá aqui, e o B ao cubo tá aqui, né? Negativo. Obviamente esse é positivo, esse é negativo. Obviamente esse aqui é maior do que esse, tá? Esse é o caso mais fácil, né? O ruim é esses aqui, ó. Tá? O ruim mesmo é esse aqui, gente, que eu fiz aqui com vocês. Esse aqui é bem mais fácil, porque eu aplico o mesmo raciocínio, multiplico tudo por A, multiplico tudo por B. Faz sempre a mesma coisa, ó. Vamos dar uma revisadinha aqui de marota. Ó, aqui eu multipliquei tudo por A, multipliquei por A. Ficou assim. Aqui eu multipliquei tudo por B. E dessas duas desigualdades eu achei esse cara em comum aqui no meio, ó. E aí esse cara veio pra cá e esse veio pra cá. Aí tendo isso aqui na mão, ó. Tendo isso aqui na mão, multipliquei, ó, essa aqui, ó, multipliquei tudo por A de novo, tá? E aqui não te esquece que aqui é negativo, né? Aqui é negativo. E aí quando eu multiplico, eu inverto as desigualdades, ó, inverteu aqui, ó. Tá virado pra lá, agora aí teve que virar pra cá, tá? Aqui também, ó, virou pra lá, tava virado pra lá, teve que virar pra cá, porque era negativo. Aqui também a mesma coisa, ó, eu tinha essa desigualdade. Quando eu multipliquei pelo A, que é negativo, caso 1, negativo, tive que inverter as duas, ó. Quando eu multipliquei nessa aqui, eu estou multiplicando tudo por B. E quando eu multiplico esse cara por um número negativo, eu tenho que inverter as desigualdades, tá aqui. E aí eu descubro que esse cara aqui, ó, ele tá nos dois, ele tá aqui no meio. Por um lado, esse cara é maior do que ele. Por outro lado, esse cara é menor do que ele. Então tá aqui, B ao cubo menor, tá? E nesse outro caso, tu vai fazer a mesma coisa. Fica de exercício aí pra ti, tá? Então vai dar tudo certo. E a última afirmativa, que essa a gente tem que ver com calma. Ó, essa a gente tem que ver com calma. É o seguinte. Tá, vou apagar aqui também. É o seguinte, cara, a afirmativa 3 diz assim, ó. Se A for maior do que B for maior do que 1, então 1 sobre A é maior do que 1 sobre B, maior do que 1. E agora, cara? Essa aqui a gente fez ali, né, cara? Essa aqui a gente... Lembra que quando os números são maiores do que 1, eu inverto a coisa aqui, o que é maior passa pro lado do menor. Essa aqui, cara, essa aqui basta tu ter assistido a minha aula pra tu já dizer que essa aqui é o quê? Que essa é errada. Porque olha aqui, ó, se eu tenho A, ó, vamos repetir então, né? Tá? Essa aqui com certeza tá errada, cara, porque se 1 é menor do que A, que é menor do que B, desculpa, menor do que B, menor do que A, é o que tá escrito aqui, né? Se eu dividir tudo por A, que eu posso fazer isso, né, porque é positivo, vai ficar 1 sobre A menor do que B sobre A menor do que 1. Ó, o 1 sobre A eu já descobri que é menor do que... Ó, aqui já falhou. Aqui o negócio já falhou, cara. E aqui, para mostrar também que não vale, eu poderia usar um exemplo. Pega 2 e 3. 1 menor do que 2 menor do que 3. Para provar que é falso, eu posso mostrar um exemplo. O ruim é provar que é verdadeiro. Tá? Olha aqui, ó. 1 sobre 2 e 1 sobre 3, cara. Para começar, o 1 sobre 3 é que é menor do que 1 sobre 2. E em segundo lugar, ambos são menores do que 1, cara. Isso aqui é 0,5, isso aqui é 0,3 barra. Desculpa. É isso mesmo. E isso aqui é 0,3 barra, cara. Então, com certeza esse negócio tá errado. Tá? Então, assim, pessoal,
é nesse nível que as coisas caem na URGS, tá? Tu tem que estar esperto aí, eu vou deixar algumas aí para tu fazer, para tu treinar todos esses conceitos, tá? E a gente já vai partir lá depois pros intervalos e outras coisas aí que a gente ainda tem que ver, beleza, pessoal? Até a próxima.